Com esse capítulo 9, nós vamos encerrar uma fase importante do nosso aprendizado, porque nós já passamos pelo conhecimento do hardware, do software, já conhecemos os atuadores, já conhecemos os sensores, e agora, nesse último capítulo, a gente vai estar falando de sensores analógicos que são um pouco mais complexos que os outros e que têm bibliotecas próprias que facilitam demais o nosso trabalho. Nós vamos estar apresentando o conceito de cada um desses sensores, vamos estar apresentando suas bibliotecas e mostrando sketches que são típicos a serem utilizados com esses sensores. Nos próximos capítulos, nós vamos entrar numa outra fase, numa fase nova do nosso aprendizado, onde a gente vai estar focando a comunicação entre microcontroladores e, finalmente, vamos chegar ao capítulo em que vamos estar falando sobre o uso de microcontroladores para o controle de motores. Espero que vocês gostem. Então vamos mãos à obra. Devido à importância de uma série de sensores, principalmente aqueles destinados à leitura de temperatura, umidade relativa do ar, pressão, atmosfera e altitude, que utilizam bibliotecas próprias, resolvemos dedicar esse capítulo exclusivamente a eles. Nós montamos uma tabela que mostra alguns módulos e as suas principais características e como são as suas programações. Um sensor em particular, que é o DHT11 e DHT22, são muito comuns no mercado, mas esses dois sensores, eles se diferenciam um pouco dos outros, porque eles não têm a opção de, num único barramento, colocar diversos desses sensores. Já os outros sensores, a maior parte deles, podem ser conectados a um barramento I2C ou SPI. E é exatamente pelo fato de diversos sensores usarem o barramento I2C é que nós vamos fazer uma breve introdução desse barramento, embora no próximo capítulo nós vamos aprofundar os conhecimentos sobre o barramento I2C. Vamos então começar falando especificamente do DHT11 a DHT22. Existe a versão também AM2302, que são todas semelhantes e basicamente se diferenciam pela faixa de atuação e precisão de leitura, como mostrado na tabela anterior. Uma coisa estranha, né, pode parecer estranha, é que esses sensores são conectados a um pino digital e não um pino analógico, né? Mas ele é um sensor extremamente complexo e muito bem elaborado, porque ele é feito em duas partes. Ele tem um sensor de temperatura e tem um sensor de umidade. E tem um chip internamente que promove a transformação dessas leituras e fornecem no pino de dados já as informações todas formatadas, tá? Uma coisa importante, esses sensores têm 3 pinos somente, então VCC e ground, né? E o terceiro pino é o de dado, mas é importante a gente conectar um resistor pull-up de 4,7 ou 10 kΩ para poder fazer com que ele funcione corretamente. Ele usa a biblioteca DHT.H e na diretiva ele tem um define, e exatamente nessa diretiva é que a gente vai escolher na hora de programar se eu vou querer a diretiva relativa ao DHT11, DHT22 ou ainda o DHT21, que é uma outra versão que também é atendida por essa biblioteca. Esses sensores são muito populares porque, na verdade, eles praticamente podem implementar uma estação meteorológica completa, porque eles fornecem tanto a temperatura como a umidade relativa do ar, como uma outra grandeza que é o conforto térmico, que leva em consideração a temperatura, umidade do ar e a velocidade do vento. É como se fosse qual o conforto que o corpo humano tem
dentro desse ambiente. Então, o DHT-22, ele tem uma faixa de temperatura e umidade mais ampla, mas ele tem um particular. Ele só pode fazer leituras em intervalos de 2 segundos. Já o DHT-11 tem uma faixa menor, é menos preciso, mas ele pode amostrar o valor a cada segundo. Uma coisa, aí a gente mostra do lado aí toda uma programação aplicando essa biblioteca. É um programa muito simples, com todos os detalhes, tá? E aí também mostramos como é que é o display, como é que a gente pode obter essas informações no resultado do monitor serial. Observe bem que no define ele tem 3 defines, né? Tem o define DHT11, DHT22 e o DHT21. Então, eu tenho que usar exatamente qual é o define que se aplica ao sensor que eu estou utilizando. Fora isso, a aplicação e a programação é muito simples. O sensor temperatura DS18B20, que também é conhecido por RW1820, é um dispositivo também que só mede temperatura e que tem um aspecto semelhante a um transistor, que pode se comunicar com outros sensores DS18B20 por meio de um barramento. Uma outra coisa interessante é que, como a gente já viu no DHT, esse também é um dispositivo que se liga a um pino digital e não necessariamente a um pino analógico, né? Cada dispositivo já nasce de fábrica com um código de endereçamento composto de 64 bits, ou 8 bytes, que precisa ser identificado caso a gente for conectar a uma rede, utilizando um programa que será apresentado no slide seguinte. Ele usa a biblioteca Dallas Temperature.h e o sketch que estamos apresentando é um sketch simples que é muito fácil de ser utilizado, tá? Uma coisa importante é que caso esse dispositivo não venha montado já no módulo com o resistor pull-up, é fundamental o uso do resistor pull-up, tá? E fora isso, a conexão tem um pino de dados, que é o pino central, um pino de ground e um pino de VCC, tá? Então, vamos reenfatizar que quando utilizado em rede, precisamos de identificar o seu endereço, como nós vamos mostrar no próximo sketch. Como nós vamos montar uma rede, né, um barramento I2C, nós precisamos saber exatamente qual é o endereço de cada dispositivo, porque os dispositivos em geral já vêm de fábrica com o endereço gerado pelo próprio fabricante. Então, existe uma biblioteca chamada onewire.h, que a gente mostra o sketch nesse slide, e aplicando essa biblioteca, a gente consegue adquirir todos os endereços de todos os dispositivos que estão conectados à rede. Observe que nós temos 8 bytes de endereçamento, né? Então, isso, o monitor serial nos permite, então, quando a gente aplica esse programa, esse sketch, o monitor serial vai nos responder com todos os endereços que ele detetou na rede. Então, a gente mostra o formato deles nesse printout do monitor serial. Então, se a gente for usar então diversos DS18B20 numa rede, né? Então, nós vamos usar duas bibliotecas. Nós vamos usar a biblioteca onewire.h e a Dallas Temperature.h, porque a biblioteca OneWire vai permitir identificar quais são os endereços dos sensores que estão na rede, né? Então, se a gente for usar diversos dispositivos, obviamente, como a gente já havia comentado, é importante colocar um resistor de pull-up. Mas basta um único resistor para a rede inteira, uma vez que só vai ser feita a leitura de um dispositivo por vez, tá certo? Então,
o sketch está apresentado a vocês aí do lado, e só enfatizando que isso é um dispositivo de excelente precisão, né? Ele dá precisão numa faixa de menos 55 graus Celsius até mais 125, sendo que na faixa de menos 10 a 85 graus Celsius a precisão é de mais ou menos 0,5 graus. Então é um dispositivo muito bom. Como prometido, vamos fazer uma rápida introdução ao barramento físico I2C, que é o Two-Wire Serial Communication Protocol, que é muito usado nesses sensores, né? A maioria dos sensores analógicos atendem esse barramento, porque com isso é possível eu colocar diversos dispositivos nesse barramento, coletando informações em diversas regiões, por exemplo, de um corpo, né? Então, basicamente, o barramento tem dois condutores, tá certo? Tem um condutor chamado SCL, que é o Serial Clock Line, que é com esse barramento, é um barramento síncrono. O dispositivo mestre, o dispositivo chamado dispositivo mestre, ele fornece então um sinal de clock, tá certo? Para sincronizar todos os dispositivos. E o segundo condutor, que é chamado SDA, o Serial Data Line, é por onde trafega as informações. Dependendo da velocidade de comunicação, esses dois barramentos precisam de um resistor pull-up, tá? Então, se a velocidade que está sendo implementada for da ordem de 400 kilobits por segundo, esse resistor é um pouquinho mais baixo, tem que ser de 2 kΩ. Se a velocidade for mais baixa, até 100 kilobits por segundo, pode-se usar um resistor de 10 kΩ. Obviamente, isso vai implicar num consumo de corrente mais alto ou mais baixo para toda essa rede, né? Então, como já falamos, essa rede tem um dispositivo que controla, que é o controller ou master, que provê o clock. E depois tem uma série de dispositivos que são os periféricos, os peripherals ou os slaves. Uma coisa interessante, essa nomenclatura de master-slave foi abandonada até para ficar mais adequada, a nomenclatura foi adequada, né, com todos os movimentos sociais. Cada elemento da rede, obviamente, precisa ter um endereço. Então, no próximo slide, a gente vai mostrar como é que a gente lê o endereço de cada um desses dispositivos, né? Obviamente, o controlador, que seria o Arduino, não precisa de endereço, porque só ele comanda a rede e só ele recebe sinais, ele só recebe sinais dos dispositivos, né? Então, para o controle desses dispositivos, da maioria dos dispositivos, a gente usa uma biblioteca chamada Wire.h, e nós vamos usá-la já já. Esquecemos de acrescentar uma coisa importante, que é o seguinte: vocês vão observar nos próximos sketches que não é necessário identificar os pinos de conexão, o SCL e SDA. Por quê? Porque o Arduino já tem na placa essa identificação, quais são os pinos SDA e SCL, que na verdade são os pinos A4 e A5. Tá? Então, por isso, a hora que vocês observarem os sketches, vão ver que em nenhum sketch aparece o endereçamento, porque já está implícito pelo fato de ser um barramento I2C que está conectado a esses pinos exclusivos do Arduino. Vamos então apresentar os sensores de temperatura que usam o barramento I2C. Então, o Arduino lê diretamente os dados do registrador interno do dispositivo através do barramento I2C, conforme mostrado abaixo. É interessante notar, se nós observarmos a figura do dispositivo, a figura do lado direito, que embaixo ele tem três indicações, A0, A1 e A2. Esse A0, A1 e A2 nos permite, dependendo da conexão que a gente fizer no ground ou no VCC, gerar endereços lógicos. Então, para que eu tenho isso?
Tenho isso para que eu possa diferenciar um dispositivo do outro e gerar endereços dependendo de como é que eu faço essas conexões dos pinos A0, A1 e A2, seja lá para o ground ou para o VCC. Né? Além disso, esse dispositivo também tem uma saída que é de sobretemperatura, de limite de temperatura. Então, se eu posso programar para que, se surgir um sobreaquecimento, ele notifica. Né? O Sketch é muito simples, mostrado ao lado, e usa uma biblioteca chamada Temperature LM75 Derived.h. A opção ao LM75 é o sensor de temperatura MCP9808, que é um sensor que apresenta uma precisão absurda. Ele pode trabalhar de menos 40 até mais 125 graus, com uma precisão típica de mais ou menos 0,25 graus. Tá? Nós vamos aproveitar agora para mostrar algo que nós não mostramos no slide anterior, que é esses pinos que a gente pode gerar os endereços. Então aqui também nós temos, observando a figura, você tem o A0, A1 e A2, só que nesse caso eu posso fazer a programação pelo Arduino e não necessariamente como nós vimos no caso anterior, simplesmente fazendo as conexões VCC ou ground. Né? Então, agora como é que a gente faz? Como é que a gente gera a programação? Algo que nós não explicamos no slide anterior. Então, dependendo se eu programo o A0 para ser ligado ao VCC, que seria o pino igual a 1, ou ao ground ligado a 0, eu vou gerando endereços distintos. Então, por exemplo, nós estamos mostrando o endereço 0x19, que no caso seria o A0 ligado aos 5 volts, e o A1 e o A2 ligado a 0 volts. No caso do endereço 0x1A, eu estou deixando o A0 no ground, o A1 no mais 5 e o A2 em 0, e assim por diante. Tá? Então essa é uma forma que a gente tem de gerar endereços para os dispositivos, os sensores que vão estar ligados a uma rede I2C. A outra opção de leitura de temperatura é o sensor de temperatura infravermelho. Isso é bom porque ele não depende de contato direto, né? Então ele mede ao mesmo tempo a temperatura de um corpo por meio de radiação infravermelho e também da temperatura ambiente. Tá? O dispositivo já vem calibrado de fábrica e está configurado para gerar leituras de 10 bits. 10 bits, na verdade, são leituras que permitem leituras de 0 até 1024 degraus. Né? E essa medida pode ser feita dentro da faixa de menos 70 até 382 graus Celsius. Né? Por quê? Porque efetivamente ele foi feito para medir radiações infravermelho, principalmente de máquinas e corpos incandescentes. Né? E tem uma resolução fantástica de 0,14 graus Celsius. Né? Para a sua ativação, basta ligar no ground, no VCC, e aí tem o pino SDA, CL, que é o A5 e A4. E é muito simples, graças à biblioteca própria que é mostrada no sketch ao lado. Nosso próximo sensor é o sensor de temperatura e umidade AHT10. Então ele mede não só temperatura, também a umidade relativa do ar. Esse é um dispositivo bastante usado, muito sensível, né? Mas ele tem um particular. Embora ele possa ser acoplado a um barramento I2C, ele apresenta um único endereço, que é o 0x38. A gente pode observar que, eventualmente, na placa aparece também o endereço 0x39, mas nenhum fabricante indica como é que a gente poderia utilizar esse segundo endereço. Tá? Então, esse UHT10 só pode ser utilizado um único dispositivo
no barramento. E a biblioteca é as bibliotecas comuns, que é no caso aqui o Adafruit HT10.H. Temos aí o sketch do lado para mostrar para vocês como é que a programação, que é algo muito simples. Finalizando o capítulo, nós vamos apresentar a vocês sensores fantásticos, que é a série BMP 180, BMP 280, BME 280. A diferença entre o BMP 280 e o BME 280 é que no caso do BME ele também fornece a umidade relativa do ar. Mas basicamente esses sensores medem a temperatura e a pressão. E graças à medida de pressão, ele tem na sua programação, como nós vamos ver no sketch, a possibilidade de estimar a altitude. Por quê? Se no momento da leitura a gente consultar uma carta meteorológica e souber qual é a pressão naquele momento da pressão do nível do mar, graças a isso ele pode fazer por interpolação o cálculo da altitude onde ele está situado. Tá? Uma coisa importante é que o BMP 180, que é a versão antiga do BMP 280, ele só aceita alimentação de 3,3 volts. E se ele for conectado nos 5 volts, ele estará destruído. Tá? Então é bom verificar exatamente as especificações desses sensores. Finalizando, então, estamos mostrando o sketch do BME 280, que usa a biblioteca Adafruit Sensor e Adafruit BME 280. Tá? Se você for usar o BMP 180, a biblioteca a ser utilizada é a BMP 085. Mas olhando o sketch, podemos notar que ele fornece, ele tem a capacidade de fornecer, desde que a gente especifique qual é a pressão a nível do mar, ele tem a condição de se montar uma estação meteorológica absolutamente completa, porque ele vai fornecer a temperatura, vai fornecer a pressão barométrica, vai fornecer a altitude aproximada e a umidade relativa do ar. Então é realmente algo extraordinário. Encerrando o capítulo 9, nós estamos concluindo não só esse capítulo, mas toda uma etapa do nosso aprendizado. E fazendo uma recapitulação, nós começamos apresentando o que é um sistema de processamento, como é que é o hardware, como é que é o software, como é que é a programação, como funcionam os sensores analógicos, como funcionam os sensores digitais. E agora, concluindo, fechando com chave de ouro toda essa etapa, mostrando para vocês sensores analógicos que usam bibliotecas, que facilita enormemente o trabalho do programador, como vocês podem ter notado. A partir daqui, a partir do capítulo 10, nós vamos estar focando a nossa atenção na comunicação, como é que os microcontroladores se comunicam. Vai ser um capítulo extremamente interessante e esperamos vocês no próximo capítulo. Muito obrigado.